Olá, boa noite, já estou aqui ao vivo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Line, boa noite. Line Nunes, Dri, seja muito bem-vinda. Nina, muito obrigada. Priscila, boa noite. Obrigada pelo carinho. Hello, boa noite. Juliana Ferreira, boa noite. Rosilene, Cris, boa noite. Se você é a primeira vez aqui, me avisa. Se você é borboleta, põe um sinal. Olá, Maria. Já estava com saudades, eu também. Chiconelli, boa noite. Aqui tá com o ar-condicionado, tá ligado, tá me deixando, acho que meio gripadinha aqui. Boa noite. Se você é a primeira vez... Ai, borboletas! Adoro as borboletas, as minhas borboletas, sejam bem-vindas. Márcia, amei o filme Quarto de Guerra, obrigada. É um filme para mulheres de guerra, né? Quando a gente entende que as nossas lutas são nossas, a gente resolve reagir, não é verdade? Primeira vez, Márcia, então seja muito bem-vinda aqui, viu, Juliana? Muito bem-vinda. Eu prometo tentar fazer dessas horas aqui, desses momentos, dessas horas não, desses 50 e poucos minutos que a gente passa aqui, Line, boa noite, primeira vez, fazer valer a pena, fazer realmente trazer algum conhecimento, ou pelo menos alguma reflexão que traga mudança para você. Viu? As borboletas são as meninas do Retiro Encontro com Você, né? Vieram lagartinhas e saíram borboletas. Que eu sempre digo, né? O Retiro, ele não faz milagre, né? O Retiro, ele é um faxinão que você consegue fazer para você conseguir começar a mudar a sua vida, né? Minha primeira vez, já estou acompanhando seu trabalho. Muito obrigada. Minas Gerais, oh meu Deus! Então sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouco de reação e negação. Porque hoje a gente está na reação, hoje está na negação, né? Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Hoje faz 3 dias que eu estou atendendo as ex-retirandas, né? Porque depois do retiro eu tenho o carinho de fazer uma mentoria para saber como foi o retorno para casa, como foi colocar tudo em ordem, né? Como foi... Porque a gente sai cheio de planos, né? E aí, como colocar isso em prática? Aí, às vezes, eu falo, a gente enche o tanque, só que a gente cai na estrada. Então, a gasolina acaba, né? E a gente tem que entender que a gente precisa sempre estar fazendo o processo de mudança. O dia que estiver pronta, Deus te leva. Eu digo sempre isso, né? Porque você tem que entender que a gente só tem um início. A transformação, o processo de conhecimento, ele só tem um início, amada. Não tem um fim, né? Você sempre está aprendendo alguma coisa e quando você acha que você aprendeu, você começa de novo, né? É sempre importante exercitar isso, né? Hoje eu falei com uma retiranda e ela falou, eu tenho trabalhado não ser o máximo, porque daí faz com que eu busque mais uma nova semente. Então eu passei segunda, terça e quarta atendendo as 2 turmas dos 2 últimos retiros. Alguns de vocês espero até que esteja aqui, né? Então vamos começar. Por onde eu começo falando aqui hoje? Eu quero que você perceba quando que você está na reação ou quando na negação. Porque ou a gente nega aquele sentimento, imagina, aquela pessoa não me magoou, quem é aquele homem para me magoar, quem é aquela pessoa para me magoar, aquela pessoa, enfim, não vou colocar gêneros aqui não, mas quem é aquela pessoa para me magoar? Imagina, ninguém me magoa, né? Essa é a negação. Ou a reação, né? Ninguém vai me magoar, ninguém pode fazer nada contra mim. Então, na verdade, são sentimentos feridos que não são acessados, né? Porque quando a gente está na dor, a gente quer correr dela, não é verdade? E eu digo que a dor é muito parecida com uma gravidez. Não adianta você correr, você vai ter que passar pelo processo. Está grávida, então vai ter que passar pelo processo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Alguns filhos nascem de 7, outros de 8, a maioria de 9, né? Mas é uma gestação. Então a dor, o trauma, o problema, muitas das vezes nós precisamos assumi-los, acolhê-los, para que possamos aprender com ele e aí sim
a gente conseguir evoluir a partir desse ponto. Vou pôr minha colinha aqui para mim não esquecer de falar nada que eu quero falar hoje, né? Como vocês sabem, eu pus aí nos stories, eu mudei, né? Saí da montanha, já tô bronzeada, né? O pessoal perguntou, onde você tá? Então eu vou falar aqui onde eu tô. Eu tô em Maragogi, em Alagoas. Vim pra cá para passar um mês e, pelo que eu percebo, vou ficar 2 meses aqui para fazer um evento para uma mulherada aí que me achou aqui em Alagoas. Falou, não, você vai fazer um evento para nós. Então, o dia que eu fizer esse evento, eu vou até... Ai, Ivone, seja bem-vinda. A Ana, seja bem-vinda. Viviane, muito feliz de vocês estarem aqui, viu? As borboletas, põe borboleta para me saber que são as meninas da live, do retiro. Então, nosso processo de dor, ele é um processo que ele precisa ser respeitado, né? Nós precisamos entender que nós fazemos muitas projeções nas nossas vidas. Então, a gente projeta relacionamento, projeta vivência das pessoas. Então, eu te acho legal ou ruim, né? De acordo com o que eu sinto. E o que eu sinto vem de uma relação que eu tenho, de uma experiência que eu tive, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de projeção. Então, hoje eu amo mais esse marido do que eu amava o outro. Não é que você ama mais esse do que você amava o outro, né? O outro você amava do jeito que você estava. É o tanto de amor que você podia dar. Você era uma pessoa. Hoje você é uma outra. Olá, Everarda. Acabamos de nos falar, né, Everarda? Seja bem-vinda. Hoje você tem uma outra maturidade. Hoje você tem uma outra maneira de amar. Mas é o mesmo amor. É a maneira como você está, né? Para poder vivenciar esse amor, para poder se entregar. Mas quase sempre nós fazemos projeções das pessoas, né? Eu quero que essa pessoa seja, ou eu acredito que essa pessoa é aquela imagem que eu estou pensando, né? E de repente você cria uma projeção e a pessoa fala, mas eu nunca fui assim. Ou quando você se separa, você fala, nossa, eu não sabia que ele era assim. A pessoa sempre foi daquele jeito, você que não queria ver o que ela estava tentando te falar, né? E muitas vezes você não estava vendo, porque você também... Você estava na projeção, não na projeção que de repente é o ideal para você, mas uma projeção que é o contrário daquilo que você não quer mais, né? Então, eu quero um marido carinhoso porque o último não era carinhoso, né? Na verdade, ele não era carinhoso à sua maneira, mas da maneira dele. Então, nós queremos que o outro seja aquilo que nós somos, o que nós queremos, o que nos falta. E tudo isso está relacionado no nosso relacionamento com os nossos pais. Então, nós queremos, às vezes, que o outro supra uma dor que é minha e que eu não acesso porque não foi ensinado, ou porque eu não quero acessar, porque a dor me incomoda. Então, eu fujo da dor, eu crio uma fuga, né? E a cura é um ato de coragem, é um ato de consciência, né? Não tem como curar uma coisa que você nega, não tem como acessar algo que você nega. Entende? Por exemplo, vamos pegar lá a Branca de Neve como exemplo. Ela tinha a projeção do masculino dela, 7 anões, né? 7 hominhos pequenininhos. Qual era? Ela era a princesinha do papai, né? E aí ela projetou nos homens aqueles anões. Então a visão que ela tem, né, da Branca de Neve, é a Branca de Neve que tinha 7 anões? É isso mesmo, né, gente? Não me confundo, não posso me confundir com as histórias. A Branca de Neve projetou é a visão que ela tinha dos homens. Estou falando aqui de uma maneira figurada, tá? Pra gente poder interpretar o que eu quero te passar. Então, qual é a sua relação com a sua mãe? Qual é a relação com o seu pai? Se ela não é uma relação sadia, não é uma relação estabilizada, né? Você com certeza vai projetar isso em alguém. Você vai querer que alguém supra aquela carência sua. Você vai querer que alguém te dê aquilo que papai e mamãe não deu. E por isso é muito importante a gente trabalhar a nossa criança. Porque não que a gente vai trabalhar a nossa criança, aí você constela e fala assim, minha mãe não me dá atenção. Eu tive um problema disfuncional com a minha mãe. Aí você constela, né? E aí você vai lá, entendeu tudo, agora eu já entendi que eu tenho o olhar que eu tenho que ter para minha mãe pelo meu pai, e aí eu vou lá me relacionar com a minha mãe e a minha mãe volta a me frustrar, né? Minha mãe não mudou. Não é a sua mãe que vai mudar, é você que vai mudar a visão que você tem em relação à sua mãe.
Consegue entender? E não acreditar que tá bom, vou levar minha mãe para constelar também, ela vai mudar também. Por mais que a sua mãe mude, aquela carência infantil, aquela falta, ela não vai conseguir suprir agora. Porque você já cresceu. Você não é mais você tem a criança dentro de você, mas você já cresceu. E aí você vai projetar isso num relacionamento, numa amizade, ou vai esconder isso, negar isso e vai tentar se realizar de outra forma, mas aquela dor tá ali, guardadinha dentro de você. Então não é que a mãe tem que mudar, é a sua visão para com a sua mãe que vai mudar. Entendeu? Entender que aquilo que ela não te deu, ela não te deu. Você vai ter que resgatar isso através de você, do seu trabalho. E a única maneira de fazer isso é não esconder a dor, é não negar a dor, ou reagir à dor, né? Não nos foi ensinado, mas nós estamos aprendendo. Né? Diante de tantas informações hoje que nós temos, nós estamos aprendendo a olhar para a nossa dor com maturidade. Porque quando nós éramos criança, nossa mãe nos ensinou a comer, nos ensinou a andar, nos ensinou muitas coisas, né? Se a gente estava olhando uma criancinha linda na rua e vi como a gente é frágil quando nasce. Imagina se quando a gente nascesse fosse todo mundo abandonado. Né? Nós seríamos incapazes de se reproduzir, não é verdade? Então, nossos pais foram as pessoas que foram escolhidas, né, para nos acolher. Não significa que eles vão suprir todas as nossas necessidades ou que eles vão nos ensinar tudo. Eles vão ensinar o que eles sabem e o que eles podem. E aí, o seu pai e sua mãe não te ensinou isso quando era criança, lidar com as suas emoções, lidar com as suas frustrações. E aí você vai crescer com essa falta. E aí você não foi ensinado, então você reage ou você esconde essa dor. Né? Nossos pais não nos ensinaram, vem cá, vamos sentar aqui, vamos falar da sua frustração. Por que você está frustrado com a coleguinha da escola ou com os nossos... Achamos que os problemas de criança não são problemas. É coisa de criança. Não é verdade isso. Dentro da visão daquela criança é uma dor. Então a casa, onde deveria ser o maior laboratório para nós aprendermos a lidar com as finanças, lidar com as nossas relações, lidar com as nossas frustrações, nós não aprendemos. Mas nós aprendemos porque nossos pais vieram com déficit? Não, nossos pais deram o melhor que eles puderam. Mas se nós olharmos para os nossos pais, muitos deles não tiveram nada do que comparado ao que nós temos. E estamos se sentindo pobre. Toda vez que você olha para sua mãe e fala, minha mãe não me deu, você fica pobre. E você vai tentar reproduzir isso em alguém. Esperar que alguém supra isso em você. Esperar que alguém cubra essa dor. A dor é sua. Assim como o amor também. Mas eu dei amor pro fulano e fulano não me deu. O amor é do fulano. Se ele não está disponível para você, você tem que entender que você que vai suprir esse amor. Quando você está pronta para olhar para a sua dor, para entender que é um trabalho profundo que você vai fazer, você está mais madura para olhar para a sua vida e entender que o outro não é culpado, né? E não que você seja culpada também, mas que você pode e deve olhar para essa dor de frente por ela na mesa. E o retiro faz isso. O retiro faz você parar um pouco, parar de olhar para tudo no automático. E por isso, quando você sai do retiro, quem está aqui, que foi no retiro, sabe, você consegue ver como a terra está barulhenta. Porque aí você volta para aquele mundo que não está curado. Você se separou. Então você volta para aquele lugar e ele está do jeito que você deixou. Não que você não vai ser mais, agora você está pronta, mudou tudo. Não, agora você tem uma percepção melhor de que você precisa parar um tempo para não fazer nada, para você ouvir o seu coração, que você não pode descontar tudo na sua comida. Você aprende a se alimentar, aprende que muitas vezes que você está comendo, não é que você está comendo porque você está com fome, você está comendo porque você está num hábito, você está comendo porque você está no automático, você está comendo porque você está suprindo alguma coisa. Você entende que a sua fé, ela precisa ser trabalhada, que você precisa trabalhar a sua espiritualidade, que você tem várias camadas e áreas dentro de você que precisam ser tratadas da forma que elas merecem. E aí você volta do retiro, o que você tem que fazer? Continuar o processo de mentoria, fazer novas sessões, para que você, a partir dali, evolua. A partir daquele processo. Só que você nunca tem tempo. Nunca tem tempo para olhar para você, nunca tem tempo para trabalhar isso em você. Nunca dá tempo, né? Então você sempre está ocupada com as coisas que você quer ter, com as coisas que você quer fazer.
né? E aí você depende que o outro traga para você aquilo que você é responsável por fazer. Somente você. Nós nascemos dentro de um clã familiar. Nós nascemos com essa relação familiar. Então, se você não entender que você tem que cortar esse cordão em algum momento, se você quer dar a felicidade para sua mãe, suprir a necessidade da sua mãe, e tem que tadinha da minha mãe, tadinho do meu pai. Se você começa a olhar para os seus pais de uma forma como você pudesse mudá-los, ou eu posso dizer, você olhar para os seus pais de uma forma como eles sempre têm que andar com você. Né? Antigamente se tinha muitos filhos para que os filhos ajudassem. Né? Hoje agora eu vou viver ela de acordo com o que eu entendo da vida. E minha mãe não tem mais culpa de nada. Estou culpando minha mãe por algo lá da infância, mas eu já cresci, já casei, já fiz um monte de coisa em cima disso e ainda continuo culpando a origem. Entende? Então, cortar o cordão umbilical e entender que o seu pai e a sua mãe foram as pessoas que te deram a vida. E muitas das vezes você nem foi criado pelo seu pai e pela sua mãe, né? E fica culpando o seu pai e sua mãe. Ou substitui a mãe. Não, a minha avó é minha mãe. Não, a pessoa que cuidou de mim é minha mãe. Ela fez a função de mãe, mas mãe é quem te deu a vida. Ponto. Mãe é quem te deu a vida. E não necessariamente ela te deu a vida e ela te educou e ela te preparou para o mundo. Mas não é porque ela é má. É porque ela nem conseguia se preparar. Ela deu o que ela tinha. Então, olhar para essa dor de filha e entender que de repente dentro da sua mãe tem uma dor muito maior e ela mas minha mãe nunca manifestou, nunca falou, porque de repente ela nem sabe que ela tá tão doente assim. Ela nem sabe que ela poderia falar, que ela poderia curar. E não é você que vai curar a sua mãe, entendeu? Você vai curar no máximo você. A primeira pessoa que você tem que tentar curar e se salvar é você, entendeu? Então, você falar, o casamento da minha mãe foi uma porcaria, né? Meu pai, o julgamento que você tem em relação aos seus familiares, né? A sua mãe, a sua família, quase sempre você vai reproduzir lá na frente. Porque a gente aponta tanto, dá tanto foco para aquilo, que aquilo acaba tendo maior espaço dentro de mim, e aí eu acabo reproduzindo isso lá na frente. E aí capaz de eu até culpar a minha mãe por aquilo que eu reproduzi dela. Eu estou reproduzindo a minha mãe e estou culpando a minha mãe pelo fato de eu não ser feliz, pelo fato da minha mãe não me ensinou, minha mãe não me deu, meu pai não me fez, não fez isso por mim, né? E aí tem várias demandas disso. A princesinha do papai, a queridinha da mamãe. Então, vou pegar aqui um boneco para explicar talvez de uma forma mais pontual. Então, daqui está seu papai, né? Vamos ver se eu consigo colocar isso mais alto. Deixa eu baixar aqui a tela, então, talvez. Aqui está seu papai. Não dá para ver, né? E aqui é a sua mamãe. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, uma caixinha. Eu tenho uma caixinha. E aqui está sua mamãe. E aqui está você no meio dos dois, né? Então, você está aqui ainda? Me dá uns cadernos, alguma coisa. Isso. Muito obrigada, Bruno, por esses livros aqui que já ajudam. Vamos ver se fica maior. Aí, ó, fica maior. Isso, ficou maior. Projeção e reação é a live de hoje para quem está entrando agora, tá? Claro que a explicação vem de uma forma sistêmica. Então tá aqui você no meiozinho do papai e da mamãe, né? Então nós tendemos ou ficar ao lado da mamãe e culpar o meu pai, ou eu fico do lado do meu pai e culpo a minha mãe. Nos dois casos eu tô no meio desse casal. Eu tô no meio do meu pai e da minha mãe. Então eu tô no meio do meu pai e da minha mãe, e aí eu vou projetar isso lá na frente. Então como é que eu posso ter um relacionamento maduro e sadio com um homem se eu não deixei de ser filha? Eu atendi uma moça esses dias que ela casou, né? A mãe mora no andar de cima, ela mora no andar de baixo, o marido sai para trabalhar, ela passa o dia inteiro com a mãe, o marido chega, ela desce para casa dela e volta para a mãe. Aí ela vai reclamar
que o relacionamento dela está passando por dificuldades. Aí eu pergunto para ela, você não amadureceu, porque você ainda é filha. Você tem a necessidade de estar ali com a tua mãe. Então, o teu marido quer uma mulher, só que você ainda é filha. Entende? E aí você vai lá, vamos colocar no ambiente do trabalho, por exemplo. Aí você está no trabalho, você tem problema no seu ambiente de trabalho. Mas por quê? Porque de repente você está no meio, dentro do seu contexto familiar, você está no meio da relação do seu pai e da sua mãe. Então, você nem respeita hierarquia, você nem entende hierarquia, você não entende liderança. Ou você faz demais no trabalho e ninguém te vê, não te reconhece, que é aquela sensação que ninguém me nota. Ou você faz de menos, porque você já sabe que não vai te valorizar mesmo. Então tudo isso, todas essas disfunções, seja no relacionamento, de amizade, de homem e mulher, no trabalho, se você olhar, está diretamente ligado aos seus pais. Qual é o olhar que você tem pelos seus pais? Né? Você cresceu, você saiu dessa relação de pai e mãe, você está aqui à frente, e deixar que os problemas dos seus pais, a relação deles, são deles. A maneira como você olha para trás, como você olha para sua família, é como você vai olhar para a vida. Então, sair desse sistema, criar uma lacuna aqui, entender que o que já foi precisa ser respeitado, honrado, tratado, vai fazer com que você fique mais completa aqui para frente, olhar para frente. E nós não fazemos isso. Nós tapamos a nossa dor, se assim eu posso dizer, né? Nós tapamos a nossa dor. Então, eu tô com um problema no relacionamento, eu vou e mudo o cabelo. Eu tô com um problema com meu filho, eu vou e saio. Eu vou e faço uma viagem, eu vou e compro alguma coisa, eu vou e reformo a cozinha, né? Então, eu não fui treinada a olhar pro meu problema. E olhar pro meu problema vai me causar mais dor. Então, eu não quero acessar isso, então eu corro disso. Só que isso te acompanha para onde você for. E aí você vai ter outros relacionamentos doentios. Por quê? Porque você não tratou a origem que está dentro de você. E quando você está tratada, você consegue descobrir a sua identidade. E aí que começa a descoberta de quem eu sou. Como eu funciono, como eu reajo, sem resíduos do passado. Porque você pode perceber, muitas vezes você tem uma reação igual à sua mãe, ou uma reação contrária da sua mãe para não aceitar. Minha mãe era assim, então eu vou ser assado. Que não é a sua essência, só é o contrário daquilo que você nega, né? Sua negação. Ou você reage. Eu, por exemplo, eu me peguei sendo uma mãe, eu negava, eu questionava que a minha mãe não era uma mulher de muito toque, de muito carinho, né? Então minha mãe não me dá carinho, minha mãe é uma mulher mais fria. Então eu vou ser uma mãe super carinhosa com a minha filha. Então eu me tornei uma mãe, mas julgando a minha mãe. Então eu me tornei uma mãe até carinhosa, mas me peguei tendo as atitudes da minha mãe com a minha filha. E a minha filha olhou pro meu carinho, não, minha filha olhou para mim naquilo que eu olhava para minha mãe. Entende? Mas eu negava isso. Mas como? Minha mãe não me deu amor, eu te dou amor. Minha mãe não me acordava de manhã com um beijinho. Minha mãe não me contava história, eu te conto história, filha. Mas na hora de dar bronca, eu fazia igual a minha mãe. Entende? E a minha filha olhou para quê? Para o meu lado amoroso? Não, ela olhou para o meu lado não amoroso. E eu ficava revoltada com isso, porque eu já sou melhor que minha mãe. Eu já sou uma mãe melhor que a minha mãe. Entende? E na verdade eu estava reproduzindo a minha mãe com uma outra roupagem. Entende? E meu pai? Então, eu só fui uma filha que tive... Minha mãe foi mãe solteira, né? E aí ela casou e eu fui adotada pelo meu pai, vamos dizer assim, né? E passei a vida inteira chamando ele de pai. Olha quanta confusão nisso. Porque o fato de eu chamar aquele homem que casou com a minha mãe, teve inclusive a minha irmã, de pai, primeiro, eu não era primogênita dele, não era nem filha dele, né? Quem era filha dele era minha irmã. Então eu passei uma vida inteira sendo chamada de primogênita. Então eu roubei o lugar da minha irmã, né? Ela é a primeira dele, eu sou a primeira dela, não é verdade? E aí, todas as vezes que eu chamei ele de pai, eu neguei o meu pai, que me fez. E aí, como é que eu posso querer que a vida me veja? Como é que eu posso me colocar no mundo, né, na sociedade, me sentindo não impostora, se a metade de mim eu neguei? Tudo inconsciente, né? Meu padrasto, cresci com ele, tem até o sobrenome dele, é meu pai.
né? Como é que eu posso me sentir autêntica se uma parte de mim eu neguei? Então eu fiz a negação, inconsciente. Tem a consciente, eu tô falando da inconsciente, que também, mas foi sem querer, mas fiz. Então eu passei uma vida inteira reproduzindo nos homens, atraí homens iguais ao meu pai. Meu pai não abandonou minha mãe? Então eu arrumei homens que me abandonavam. O meu pai não traiu a minha mãe? Eu arrumei homens que me traíam. E aí eu me pergunto, como que eu tratava esses homens? De que forma? Talvez como a Branca de Neve, achando que eles são anões. A mulher poderosa, né? E aí a mulher poderosa fala, ele não me dá carinho. Mas você é uma bruta. Você é uma mulher que resolve tudo que você faz. Você não mostra a sua fragilidade. Mas me sinto frágil. Mas não mostra. E aí o homem, né? Como é que ele não tem chance de chegar até você? Porque você não demonstra a sua fragilidade. Não demonstra. Então é importante entender aqui, gente, que nós temos os nossos mapas internos. E reproduzimos isso nas pessoas, esperando algo delas, que às vezes nós mesmos não interpretamos direito. Nós mesmos não sabemos como nos interpretar. E queremos que o outro supra as nossas necessidades. Queremos que o outro entenda o que está aqui dentro de nós. Aí alguém fala algo para você que você não reage. Não, tudo bem, não me magoou, passou, tá tudo certo. E aquilo não passou. E aí você está guardando aquilo. E aí lá na frente, porque você não tratou aquilo, quando você menos espera, você vai descontar isso em alguém. Né? Ou você vai reagir àquilo. Aí você vai reagir, né? E aí a pessoa vai ter uma reação em cima da sua ação, não é verdade? E aí você fala, nossa, como fulano me trata. Mas foi a sua reação que trouxe aquilo. Então, nós estamos sozinhos no meio de tudo isso, entende? Com todo mundo estamos sozinhos, porque nós precisamos, o convite hoje é olhar para dentro, é acessar suas emoções internas, é acessar o seu coração, é acessar os seus traumas e entender que o seu âmbito familiar, a origem familiar, o papai e a mamãe está diretamente associado ao que você vai viver daqui para frente. O olhar que você tem para os seus pais, a forma como você se posiciona em relação aos seus pais, fará com que você seja um ser humano aqui na frente, com a sua vida. Você vai, na verdade, reproduzir aqui na frente aquilo que você não tratou lá atrás. Entende? Então a cura, ela acontece quando você realmente está madura para falar, não, eu quero acessar a minha dor. Eu vou entender, é como um bebê, como eu disse no começo da live, eu vou gerar, né, essa dor. Eu vou entender que quando eu acolher essa dor, eu gerar essa dor, eu vou viver esse processo, eu vou viver esse momento, aí eu vou ter a minha aula, aí eu vou ter os meus ganhos, aí eu vou ter verdadeiramente o meu aprendizado. E a partir desse aprendizado, eu vou para o mundo de uma forma onde eu consiga, através dos meus relacionamentos, mudar a forma de ver a vida. Porque de repente você está olhando para a vida com um filtro que você herdou, ou com o filtro do que deu com a soma das suas experiências, entende? Então, não tem culpado. Não existe culpado, nem meu pai é culpado, nem minha mãe é culpada. Por que meu pai abandonou minha mãe? Vamos descobrir por quê. Não sei. Mas a gente aprofundar, vamos olhar como foi o pai do meu pai. Eu aconselhei uma moça que ela culpava muito o pai dela, porque também o pai dela abandonou a mãe dela. Aí na constelação deu que o pai dela foi abandonado pelo pai. Então o pai abandonou a mãe dele, né? E aí ele cresceu ali do lado da mãe, ajudando a mãe, trabalhando, casou, né? E continuou ajudando a mãe. Então ele não conseguia viver uma relação completa com a mulher, porque ele ainda estava como filho. Ele ainda estava suprindo a necessidade da mãe. Eu não estou dizendo para você abandonar seu pai e sua mãe. Eu estou dizendo para você, o olhar que você tem para o seu pai e para sua mãe é o olhar que você vai olhar para a vida. E não acessar a sua dor ou maquiar ela não vai fazer com que isso passe. Então, tá magoado e fala, não, tá tudo bem, já passou. E aí você armazena isso em algum lugar. Lá na frente você vai pôr isso numa relação num lugar errado. Ou reagir a isso não vai fazer com que você amadureça isso. Então você falou, pá, tomou. Falou, levou, né? Falou comigo, tomou. Não leva desaforo para casa. Não, você não leva para casa, mas você leva para dentro.
Tá entendendo? Você vai levar cada vez mais desaforo para dentro. E isso vai transformando você, vai modificando você. Quando você vê, você já não sabe mais quem é você. Ou você é aquele perfil para agradar. E para agradar por quê? Porque você quer o amor do outro. Então você faz aquilo para ter atenção, para ter amor, fica naquela miséria, naquela pobreza de sentimento. Ou você faz aquilo para conseguir algo de alguém. Então nós berganhamos com isso. Né? A gente é muito imediatista. Ah, eu já ouvi isso, eu não quero ouvir isso de novo. Ah, eu já aprendi isso, não quero aprender isso de novo. Minha filha, se você está ouvindo de novo, primeiro, é porque você não ouviu direito. E se você ouvir e escutar, talvez você absorva melhor o que você está aprendendo. Nós temos o hábito de julgar antecipadamente, porque nós queremos tudo para agora, queremos tudo para ontem. Né? E aí a gente não quer acessar nada, não quer mudar nada, né? E aí não quer tratar nada. Aí vai na terapia, reclama que a terapeuta só te escuta. Aí a terapeuta fala, a terapeuta não deixa eu falar. Quer dizer, nunca tá bom, nada tá bom para você. Por quê? Porque você não está pronta ou determinada a realmente encarar a mudança. A encarar que você precisa passar por uma jornada. Senão você vai ficar 40 anos andando no deserto aí, ó. Tá entendendo? Uma vida inteira sem querer reagir. E julgando os outros de acordo com o seu mapa. Meu amor, você está olhando para o outro de acordo com a sua experiência. Não significa que é uma verdadeira verdade. Será que se você estivesse bem, de verdade, estaria olhando dessa forma? Às vezes você é detalhista, faz conta de pequenas coisas, né? E aí se você for olhar, você está fazendo contas de pequenas coisas porque você está gritando dentro de você. Você não acessa a sua dor, né? Então você tem que julgar a dor do outro. Você tem que julgar o outro. Por quê? Porque a sua dor mesmo você não quer olhar. Você não quer olhar para você. E se for olhar, vamos falar isso rápido, vamos resolver isso rápido, né, e vamos deixar passar. E não passa, nada passa. Você precisa ser maturado isso, amadurecer isso, isso se transforma em outra coisa. Né? Então, separar um tempo para você buscar o que está incomodando você, acessar o que realmente eu tenho dentro do meu coração, que eu estou negando, e que é a única saída para que eu possa ser um ser humano mais livre, mais preparado para viver uma experiência mais madura. De repente você está destruindo o seu casamento porque você não cresceu. Você quer que o seu marido mude, mas você não muda. Aí você mas eu já mudei. E ele não mudou. Então, você mudou. Quanto tempo você demorou para mudar? Agora tem que esperar o processo dele mudar. Né? Então, eu quero que o meu filho seja assim. Você deu uma vida para um filho, não significa que você vai ter que ele carregar você pro resto da vida. A vida é sua. Nós temos que entender que nós estamos aqui para uma experiência, não para comprar coisas. A gente acaba comprando coisa, passeando, vivendo na vida como se ela fosse eterna, não é verdade? Mas nós estamos aqui numa jornada. Não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde vamos, mas estamos no presente da vida. Né? Esse presente que é a vida. Então, qual é a aula que eu tenho que ter hoje que eu posso melhorar um pouquinho mais a minha vida? Como eu posso evoluir um pouquinho mais na minha vida? Como eu posso fazer com que a minha vida se torne mais plena? Como eu posso fazer com que a minha vida se torne mais real para mim? Olhando para as minhas feridas, acessando as minhas feridas. E o mais importante, acolhendo as minhas feridas. Entendendo, se eu não estou bem, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu não estou pronta para fazer isso hoje. Aí você, por exemplo, se separa. Ah, agora me separei, estou livre daquele homem, vou para a galera. Vai lá, muda o cabelo, faz uma plástica, emagrece, põe uma roupa nova e vai para a pista. Leva toda aquela bagagem para o próximo relacionamento. Aí no começo dá certo, que tudo é euforia. Aí em algum momento isso começa, viver é verdadeiro. É um verdadeiro trabalho, isso mesmo é verdade. E aí começa tudo de novo no próximo relacionamento. Mas por quê? Porque não foi tratado o que ficou do outro. Entende? Então a gente põe uma cara nova e vai pra vida. Então, quando alguém fala, como é que você tá? Eu tô bem. Mas não tá bem. Né? Aí a pessoa fala com você, aí você fala, nossa, mas eu tô mal, a pessoa não percebeu que eu tô mal, eu falei que eu tô bem, mas a pessoa não percebeu. Não, você falou que eu tá bem, você tentou disfarçar isso. Entende? Então se você não tá bem, admita isso e vai buscar ajuda. Vai buscar, e se você não consegue sozinha, busque um mentor.
As alunas que fazem o retiro e que buscam a mentoria, elas conseguem expandir aquilo, ou seja, entender que aquilo é só um start, que é só um começo, né? É a ponta do iceberg, e aí a gente vai dissolvendo isso em etapas, e aí a gente vai acessar isso com mais detalhes, com mais cuidado, por assunto. Né? E é um processo. Eu faço mentoria há quantos anos? Quando eu falo mentoria, não só aqui eu te dou, aqui eu também tenho. Entende? E os meus mentores não dão moleza pra mim, por isso que eu não dou moleza pra ninguém. Eu tive um mentor que ele me deu uma tarefa, eu não fiz, ele me abandonou. Falou, não, chega, você não tem comprometimento. E aí eu aprendi. Eu passei 6 meses tentando reconquistar meu mentor. Ele falou, não adianta você me reconquistar. Muda. Muda. Em vez de ficar tentando me convencer que você mudou. Muda de verdade. Aprendeu a aula? Aprendi a aula. Compromisso é compromisso. Entende? Então nós ficamos dando desculpa para os outros porque a gente dá desculpa pra gente. Entende? E fica tapando buraco. Eu tô infeliz, então eu reformo a cozinha. Eu tô mal, então eu faço plástica. Eu tô triste, eu arrumo um namorado. Eu tô carente, eu vou arrumar um namorado. Aí você arruma alguém. Aí se alguém supre aquela carência naquele momento, depois a pessoa se mostra quem é, você fala, nossa, eu não sabia que fulano era assim. Não, fulano era daquele jeito, é que você que tava carente demais para ver. Você que não tava madura para ver. Entende? Então, o que promove cura é quando você promove consciência. Então você promove consciência para entender, poxa, olha que maravilhoso, né? Hoje nós temos a constelação sistêmica. Existem vários consteladores aí, várias formas de você acessar essas dores. E não pensa que uma constelação vai salvar a sua vida. Até porque o certo da constelação é constelar tema por tema. Mas ela vai trazer expansão para dentro de você. E essa expansão vai fazer com que você mude o seu olhar. Então o fato de você mudar o seu olhar não é que vai mudar a sua mãe amanhã, vai mudar a sua vida amanhã, mas a forma de você olhar vai mudar. Portanto, daqui para frente, você tem uma chance de viver uma relação diferente, de você ter um sentimento diferente em relação àquilo que você estava vivendo. Entende? Só que nós somos covardes com nós mesmos. Nós temos receio de acessar as nossas mágoas. Né? Nós escondemos as nossas mágoas, não colocamos na mesa. Eu não estou feliz, então eu não estou feliz e pronto, e eu vou trabalhar essa infelicidade. É igual o luto, né? A pessoa está de luto, já deu tempo. Ninguém pode dar o tempo do seu luto, o luto é seu. É você que vai entender quando você está pronto para ver uma nova relação. De repente você ficou viúva faz um mês e está pronta para conhecer alguém. De repente faz 10 anos que você é viúva e você não quer ninguém. O importante é saber se você quer alguém ou não quer alguém, porque você realmente não quer alguém. Ou quer alguém porque realmente você quer alguém. Ou você quer alguém porque você não quer sofrer esse luto. Ou você não quer ninguém porque você não quer acessar esse luto. Entende? Então olhar para nossas feridas é o que está na moda. Olhar para os nossos traumas, olhar para os nossos medos. Eu tenho medo de perder. E isso faz com que a tarefa... e por isso faço a tarefa rápido. Olha, e aí, como você está muito rápida, Priscila, você perde, passou muito rápido pela experiência, então você perde a aula, perde o aprendizado, porque você quer ir muito rápido para a sua aula, né? Muito rápido para o resultado. Tudo tem um tempo na vida, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar. Então é importante você entender que se você respeitar o seu tempo, já é um começo. Pronto. Agora eu vou ter que respeitar o tempo do outro. Agora eu quero que o outro me ame. O outro não me olha. Seja o marido, seja a mãe, seja o irmão, seja o patrão, seja quem for. O outro não me olha. Se faça ser vista. Mas às vezes nem você se olha. E quer que o outro olhe. Quer que o outro te dê o que você não dá. Você não tem tempo para você, você não se ama, você não se cuida. Você cuida muito da estética, mas não olha para dentro. Entendeu? E aí quer que o outro faça, quer que o outro se transforme. Você quer amor, dê. Mas eu vou dar amor, ninguém... Eu já tentei, Renata. Eu já tentei dar amor, a pessoa não me retorna. Mas você tentou dar amor 1 dia, 2 dias, 3 dias, tentei. Mas não mudou. Mas quanto tempo você demorou para mudar, abençoada? Demorei um processo. E o outro, porque você deu um carinho nele, você quer que ele mude? Consegue entender que a pessoa precisa de um tempo? Não ajudar o outro, mas... Porque ninguém ajuda ninguém, na verdade, né? A gente se permite ser ajudado, né? Dar dicas para o outro de amor. É amando que se ama. Entende? Então, de tanto você dar amor,
o outro vai desistir de te maltratar. Entende? E se entender que aquilo é tóxico, porque às vezes de cara você percebe que aquilo é tóxico, mas você vai, tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Eu tô gordinha, mas quero emagrecer, mas vamos pedir uma pizza? Né? Eu quero um companheiro amoroso. Não veio. Veio o Zé. Mas como eu tô carente, eu fico com o Zé mesmo. Aí eu vou tentar fazer com que o Zé seja amoroso. Então a gente quer reproduzir no outro aquilo que falta na gente. Então ou a gente reage a isso, ou a gente nega isso, né? E você precisa florescer esse sentimento. Você precisa... Isso é maturidade. Isso é independência emocional. É quando você entende que existe um problema e está disposta a fazer a sua parte para ele. E entender que tudo está dentro de você. Você está com raiva de mim? E tudo bem. Está tudo bem. Agora, eu quero que você tire a raiva. Não quero que você fique com raiva de mim. Então eu vou fazer tudo para você não ter raiva de mim. A todo preço, né? E aí melhora um pouco a nossa relação, mas o sentimento tá lá, não foi tratado. Mas agora eu tô feliz, porque você já ri pra mim, né? Você não tá mais com raiva de mim. Então a gente fica no raso e o que a gente procura tá no profundo. Estamos nos tornando mulheres superficiais. Então uma boa maquiagem, um bom make, uma boa mudança faz com que eu disfarce isso. Minha amiga, quanto mais você deixa aquele problema aumentar, maior ele fica mesmo. Entende isso? Então, olhar... O que eu quero que você entenda nessa live hoje aqui, que reação e negação são os dois caminhos que você não deve fazer. É a gestação disso tudo. E como eu faço isso? Primeiro, como eu faço isso sozinha, Renata? Como eu faço isso sozinha? Primeiro, assuma que você não está legal. Assuma que tem algo que precisa ser mudado. Meu relacionamento com a minha família não é bom. O meu relacionamento com a minha família não é bom. Tá, então o que eu posso fazer para melhorar com a minha família? Primeiro, me melhorar. Eu me dou muito bem no trabalho, me dou muito bem com os meus amigos, mas na minha casa, meu Deus do céu, na minha casa é terrível. Quer dizer, então não é que é bom os seus relacionamentos com os seus amigos, é porque ali você põe uma máscara social, né? E aí tá todo mundo nas suas máscaras, todo mundo no raso, então é mais fácil de conviver. Na família, que todo mundo já conhece uma identidade sua, você não consegue tratar. E também tem o contrário, né? Você muda, volta para a família e ninguém vê a sua mudança. Por quê? Porque nós temos o hábito de julgar o outro por aquilo que a gente já sabe. Fulano é assim. O fulano já pagou a sentença e continua chamando ele de bandido. Né? Nós fazemos isso. Fulano já mudou, mas aí você quer que a família te veja. Se você realmente sabe que você mudou, você não espera nada de ninguém. Entende? Porque você já sabe que você já está diferente. Então, que essa live te traga para dentro, um pouco mais para dentro de você. Que você olhe que tá tudo aqui dentro de você. O amor que você quer do outro tá em você. O que o outro faz para você foi você que permitiu. E muitas vezes é você que reagiu, né? Você que ocasionou aquela situação, sem perceber, porque você tá tão arisca que você solta farpas e não percebe. Né? E aquelas farpas torna reações no outro. Eu até prefiro aquelas pessoas que falam, sabe? Porque pelo menos ela fala. Agora a maioria das pessoas não falam. Tá tudo bem, passou, né? Aquela máscara social, não, tá tudo bem. E não tá bem nada. E aí o outro falou que tá tudo bem. Vida que segue. E aí você fica lá emputecida porque o outro não percebeu que você não tava mal. Aí você vendeu uma outra coisa. Então, aí também fala, tô mal. E não dá chance do outro tratar. Não dá chance do outro chegar, falar o que você sente e ouvir o que o outro tem em reação a isso. É importante entender que às vezes você está mudando. Então se você muda, a responsabilidade é sua, não do outro. Não é do outro a responsabilidade. É sua responsabilidade. De entender que se o outro não te dá amor, porque ele não tem para te dar. Então para de ficar pedindo amor para ele e vai você se dar amor. Se o outro não tá olhando para você, será que você tá se olhando? Não tá, porque se você estivesse olhando, você não estaria cobrando do outro, né? Quer que o outro te veja. Aí você precisa que o outro te elogie, você fica com o seu super ego aflorado, fala, tá vendo? Fulano não me enxerga, porque olha como eu sou maravilhosa aqui. Mas será que você é aqui igual você é aqui? Não, né? Aqui você demonstra uma pessoa, no trabalho você é uma, em casa você é outra, com os filhos você é uma, com o marido você é outra.
né? Tem muitas mulheres que são explosivas, quando tá apaixonada, nossa, ela é um doce. Aí, quando passa essa fase, ela demonstra quem ela é. A melhor maneira é mostrar no começo logo o que você é. Então, o que eu quero que você pegue na sua vida? Faça cartas para você. Faça cartas para você, principalmente cartas para Deus. Porque às vezes Deus está te dando o que você pediu e você não está recebendo. Sabe por quê? Porque não está no formato que você quer. É igual a pessoa que fala assim, eu pedi para Deus me dar paciência. Aí Deus te dá um monte de conflito para você testar essa paciência. Fala, parece que quanto mais paciência eu peço, mais problema aparece. Isso mesmo, para você exercitar a paciência. Deus não vai te dar nada prontinho numa caixa. Você veio aqui para construir um aprendizado. Veio para construir uma vivência. Como nós vamos usar isso no outro plano, não me compete te dizer, mas que deve ser importante, porque senão a gente não estava aqui. Se a gente não tivesse algo para aprender aqui, nós não estávamos nesse plano. Então, Papai do Céu querido, amado, maravilhoso, idolatrado, nosso todo Criador, nosso todo poderoso, na sua infinita sabedoria, sabe, está tudo sob o controle dele. E ele sabe que se você está passando por isso, ele não te esqueceu. Ele quer te ensinar algo. E assim que você vai aprender, a dor passa. A aula passa. Entenda isso. Então, reagir às coisas ou negar elas não traz aprendizado. Você só protela aquilo. E muitas das vezes leva para a próxima vida, para a próxima relação. Então, os nossos relacionamentos, eles precisam ser primeiro tratados aqui dentro de nós. Né? O seu marido às vezes está mais magoado que você, mas é diferente do homem, da mulher, o homem não fala. Raros homens que têm maturidade, ou não é nem maturidade às vezes, né? Ele foi ensinado a falar, porque o homem é criado de um jeito, a mulher é criada de outro, né? O menino vai soltar pipa, a menina a gente manda ajudar na casa. Então, a gente já ensina os filhos diferentes, né? A gente também é machista, né? A gente fala pra menina, fecha a perna, menina, fecha a perna, tenha modos. Aí ela passa a vida inteira mandando ela fechar a perna. Aí um dia ela casa, o marido fala o que pra ela? Abre a perna. Né? Então, ela passou a vida inteira sendo ensinada a fechar a perna. Aí um dia alguém fala pra ela, abre a perna. Ela não sabe abrir a perna. E aí, quando ela acessa esse lado feminino dela, às vezes ela perde até o libido. Mas por quê? Porque ela não quer acessar o que realmente faz com que ela floresça. Entende isso? Então, às vezes você perdeu o libido, mas não é porque por conta do seu marido, não é o ginecologista que você tem que procurar. É porque tem alguma dor aí dentro de você que você não deu valor, que na hora, ou porque estava com pressa, ou porque não era o momento, ou por covardia, ou por reação, ou por negação, ou porque por falta de conhecimento, você armazenou essa dor. E aí essa dor foi profunda, só que você não deu ouvidos a ela. Então ela vai reagir de uma outra forma lá na frente, talvez através do seu libido. Agora eu comecei, eu ouvi de algumas meninas assim, e depois do retiro eu tô mais sensível. Não é que você tá mais chorona, que você tá mais sensível, é que você acessou áreas de você que você não tava nem olhando mais, você não tava nem vendo mais. Então agora você consegue perceber a dor na perna, você consegue perceber que você é mais sensível, você consegue se perceber mais, não o suficiente, mas mais. Entende? Só que você vai pro retiro, chega, tô aqui, faz todas as dinâmicas e quer um milagre. Agora você quer voltar pra sua vida e tudo tá no lugar. Não, você tem que estar no seu lugar. E aí o processo vai mudando. O processo vai mudando. As coisas vão movimentando na sua direção. E aí você consegue, a partir dali, a mudança. Porque se você tá em plena paz com você pode ter certeza que você vai conseguir até interpretar o outro. O outro nem precisa te pedir desculpa, porque você vai perceber que a pessoa está passando por um problema e talvez ela descontou em você. E você não vai trazer para o pessoal. Só que a gente fica na vítima o tempo inteiro, o tempo todo na posição de vítima. Só que aí, em vez da gente ler um livro, em vez da gente buscar uma mentoria, em vez da gente pegar um líder e seguir ele, e aprender com ele, a gente pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e tenta usar aquilo a todo preço, e aí aquilo funciona por um tempo, depois não funciona, você abandona tudo, aí você tem uma aula mal dada, e aí você, já vi esse assunto, aí você julga esse assunto, aí você fecha uma porta, aí Deus tem que criar uma outra alternativa, uma outra estratégia para chegar na sua vida. Porque você já descartou todas as alternativas que tinha, porque você tentou remediar aquilo que se trata com profundidade. Então, se você quer ser uma mulher
florescida, você tem que acessar você com mais profundidade. Entender que dentro de você existem sensações e emoções que precisam ser tratadas. E os seus pais não têm culpa disso. E julgar o pai ou ter dó da mãe. Ai, tadinha da minha mãe. Sua mãe não é tadinha. Essa é a história que ela tinha que viver. Ai, minha mãe é culpada. Não, ela não é culpada. Ela simplesmente deu o melhor que ela tinha. Então, que se você está aqui nessa live, se você puder fazer uma constelação, se você puder experimentar, porque aqui é muito subjetivo, né? Porque nós estamos em uma hora, eu não vou conseguir mudar a sua vida. A ideia é conseguir expandir a sua consciência e trazer consciência para você entender que você precisa, a partir de agora, estudar. Se você for fazer direito, você vai ter que fazer 5 anos de faculdade. Demora 5 anos para te transformar no advogado, entendeu? Demora 7 anos para te transformar em médico. E não pensa que depois da medicina, você vai ter que fazer residência, depois você vai ter que fazer vários... O médico estuda a vida inteira. Por quê? Porque se ele quer ser médico, ele tem que entender que ele vai estudar a vida inteira. Porque o ser humano muda, as doenças evoluem. A lei, o CPC mudou em 2016. Então, tudo que eu acabei de me formar mudou o CPC. Tá entendendo? Então, é o Código de Processo Civil, né? Tô falando, CPC é o código que a gente usa. Então, a vida evolui. Então, o que você sabe hoje deu para viver até aqui. A partir daqui, você precisa de mais. Então, o processo de mudança é um processo. Então, esse processo, tem momentos que ele vai ser mais... Que ele vai ser mais rápido, em alguns momentos você vai ter que parar, em alguns momentos você continua. O que você não pode fazer é desistir de você. Desistir de você jamais, entende? Ou ficar substituindo os seus problemas ou a sua dor, remediando com coisas para fora. Enquanto você não olhar para dentro de você, verdadeiramente, você não vai saber quem é você de verdade. E você pode levar uma vida inteira no engano. E muitas das pessoas só descobrem isso quando ficar muito ruim mesmo. Hoje eu atendi uma moça, fiz uma consulta particular, e ela falou, nossa, minha vida tá insuportável, minha vida tá horrível, minha vida tá... Ela desenhou uma vida insuportável. Fiz um alinhamento sistêmico, né? Eu falei, tá, me diga, se não tivesse insuportável, você estaria cuidando de alguma coisa? Não, você estaria na praia tomando caipirinha. Você tá no lugar perfeito para mudança. Você tá ruim, Deus preparou o cenário perfeito para você começar a mudar. Só que o que você faz? Você foge disso. Porque tá desconfortável aqui. Onde eu tô tá desconfortável. Então, em vez de você buscar ajuda, você corre disso. E aí, a primeira ajuda que for, não for bom, você julga. E aí, se o antibiótico você tomou 3 dias, já fez efeito, você abandona. Então, não entende que é um processo. Então, que você esteja aqui nessa live e se torne uma mulher mais consciente. Que você é mãe, pensa bem, você não vai acertar como mãe, porque a sua filha é de uma outra geração, é um outro ser humano, ele tem outros tipos de amiguinho, vive uma outra experiência. O que você tem que fazer é tentar ser a melhor mãe que você puder, e entendendo que vai ficar em falta. E aí, talvez isso te ajude a olhar, quando a sua filha te cobra, talvez você entenda que você cobrou sua mãe, sua filha vai cobrar você também. Entendeu? Você cobrou o seu pai, a vida vai cobrar de você também. Se é a princesinha do seu papai, então esquece, nenhum homem vai te suprir. Por quê? Porque você já tem um príncipe. Não tem como vir outro. Você é a princesinha do seu papai. Então não tem como vir um outro homem. Então, às vezes, nossos relacionamentos são frustrantes, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, né, que a gente constrói. Por quê? Porque as nossas relações lá atrás estão doentes, estão maltratadas. E como eu estou maltratada lá atrás, eu vou reproduzir isso aqui na minha frente. Eu vou levar para o meu trabalho, eu vou levar para o meu namoro, eu vou levar para o meu casamento, tudo aquilo que eu neguei lá atrás. E talvez eu neguei tanto que talvez eu nem enxergue e não dê a chance do outro. Ou você arrumou um marido diferente do seu pai. Não que te supra, porque você nega o seu pai. Ou um marido que nunca tá bom. Por quê? Porque o seu pai é seu príncipe. Entende? Mas entenda que eu acredito muito nessa ferramenta. Não no poder só dela, mas que ela nos traz consciência pra gente curar o nosso emaranhado. Porque a gente tentava remediar aqui, tratar aqui, e o problema vinha lá de trás. E às vezes o problema não está na minha mãe, o problema está na mãe da minha mãe. E às vezes não está na mãe da minha mãe, o problema vem da minha bisavó. Entende? Então, por exemplo, na minha família, todas as mulheres foram traídas.
inclusive eu. Todas foram traídas. Então, qual é o meu trabalho? É tentar que isso se rompa em mim, tentar trabalhar, limpar o máximo que eu puder o meu sistema, o meu olhar para trás. Se eu olhar o meu olhar para trás e mudar esse olhar, é possível que eu modifique, que eu dê uma oportunidade para os meus filhos terem uma nova vida. Não é uma garantia, mas é possível. Entende? Então, que você possa, a partir de hoje, pelo menos separar um tempo para você ouvir o que está no seu coração. Acessar essa gavetinha que está fechada. E quando você não tem ninguém por perto, escreva. Ah, mas se eu escrever, alguém vai ler. Escreva, leia e depois queime. Vai lá no fogão, liga o gás e queima a cartinha. Mas quando você tira... Por que a terapia às vezes, muitas vezes ajuda? Não é nem... Às vezes o terapeuta nem abre a boca. É porque você falou tudo aquilo que você não queria acessar. E quando você conta, você pode ter certeza que às vezes você conta uma história que você está contando para você. Nem sempre aconteceu do jeito que você está falando. Aconteceu do jeito que você sentiu aquilo. Não do jeito que é. Entende? Então, acessar as suas emoções, escrevê-las, você transfere daqui, passa para cá e joga pro papel. Já sai, você vai perceber que alivia. E claro, parar de reclamar para todo mundo, porque não melhora, só piora. Entendeu? Contar da sua vida para o outro só piora. Procure um especialista. Entende? Porque falar para o outro está tão doente às vezes quanto você. Às vezes ele não demonstra. Então parece que ele é uma pessoa super segura de si, super sensata, mas é uma máscara. Entende? E aí você vai se abrir, não vai ter o resultado que você quer e vai se frustrar mais ainda. E aí você não se abre mais, você se fecha. Enfim, a gente fica nessa roda gigante aí que fica rodando, mas tá sempre no mesmo lugar. Ou você tá em cima ou você tá embaixo. Você tá em cima ou você tá embaixo. Entendeu? Então, que você saia dessa live uma mulher mais consciente, mais madura. Procure um processo de cura. Procure realmente olhar para você e falar, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso acessar as minhas dores. Eu preciso olhar para mim e ver o que eu posso fazer por mim, que mamãe e papai não podem fazer mais. Entendeu? Que meu marido não vai poder suprir. Porque às vezes seu marido é um marido incrível, só que você está tão magoada, tão ferida, com tanto resíduo do passado que você não consegue enxergar. Ele só não tem a reação que você queria. E você só queria porque você tem uma dor. Mas aí você não consegue ver a reação dele, que é maravilhosa. Então, é provável que você possa estar distorcendo os seus relacionamentos. E isso faz com que você não haja mudanças. Não haja dentro de você uma verdadeira mudança. Então, a verdadeira mudança, meninas, é quando você entende, eu preciso de ajuda. E eu quero acessar isso. E sozinho não dá. Você precisa de ajuda. Então, um mentor que não vai fazer milagre, mas ele vai te ajudar a primeiro a abrir, o mentor é quase igual a quem que vai arrumar o guarda-roupa. Nós vamos tirar tudo do guarda-roupa. Mas vou ter que tirar tudo. Não, vamos tirar tudo dentro do guarda-roupa. Experimenta fazer isso de verdade. Põe tudo em cima da cama. Assiste Maria Kondo, Arrumando a Casa na Netflix. Põe tudo em cima da cama. E aí dobra tudo. Dobra tudo. E aí vê o que você não quer mais. O que não te serve mais. Faz 1 ano que você não usa aquela roupa, mas você não quer dar. Aquele sentimento já passou, mas você não quer largar ele. Entende? É a mesma coisa. E aí arrumar o guarda-roupa é pôr o que serve, o que não serve mais, é organizar de uma forma passo a passo, e ele não fica pronto assim. Né? Ninguém aqui é o Dini, é o gênio. Então demora um processo. Então o que você não pode fazer é desistir desse processo. Porque se você desiste do processo, você vai sair igual aquela história do maestro. Conhece a história do maestro? Que ele fez um grande espetáculo, aí chegou uma grande fã no camarote dele e falou, isso é o maior maestro que eu já vi, eu sou sua fã, eu amo o seu trabalho, nossa, seu trabalho é incrível, eu daria a minha vida para tocar como você. Ele falou, foi exatamente o que eu fiz. Aí ele pergunta para ela, qual era o seu sonho? Ela fala, era ser bailarina. E eu não consegui realizar. Ele perguntou para ela, você dança? Ela, não. Você que desistiu. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, você mudou. Você está indo para lá, contra o obstáculo, você vai para lá. Enquanto o desafio, você vai para cá. Aí, poxa, desafio aqui, obstáculo aqui, aí você para. Isso não é mudar. Isso é substituir.
Mudar é falar, não, eu vou assumir a minha dor, eu vou buscar ajuda e eu vou verdadeiramente buscar um processo de transformação. Eu vou realmente viver a vida dos meus sonhos. E claro, aí entra um ato de fé, né? Ah, eu tenho fé. Tem fé nada. Tem fé nada, porque senão Deus não falaria que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você mudaria uma montanha. Ele disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você mudaria uma montanha. Aí vem Jesus, anda sobre as águas, né? Eu tô dando um exemplo, tá? Jesus com ar-condicionado. Lá eu reclamava do frio, que eu tô reclamando do calor. A gente sempre reclama, tá vendo? Eu tô aqui em Alagoas, 40 graus, você imagina, né? Lá eu tava com menos 10, eu tô com 40. Então, você reclama do problema. Até perdi o que eu tava falando, né, meu Deus? Você reclama do problema. Esqueci mesmo. Parei nessa fala. Você reclama do problema, não acessa o problema. Você reclama o problema, não acessa o problema. Reclama, viciou em reclamar. Você vicia também no reclama, viu? Fica viciado em reclamar. Já passou e você está reclamando. Ou se acomoda. Então a melhor maneira é você entender que você precisa de ajuda e buscar uma ajuda profissional. E entender que você vai acessar uma gavetinha e a gente vai trabalhar aquela gavetinha. Pronto, aquela gavetinha está arrumada. Acabou? Não, vamos abrir outra gavetinha e vamos tratar aquela outra gavetinha. Entendeu? Substituir não é mudar, isso mesmo. E parar de camuflar, sabe? Não tô bem. Não tem nada pra dar, se resguarda. Se você não tá bem agora, por que você quer um relacionamento? Pra ele vir tirar, vai vir um herói pra me salvar. Ninguém vai salvar ninguém. Então Deus veio aqui, andou sobre as águas, fez um monte de milagre para mostrar que você podia fazer. Lembrei, um monte de exemplos você podia fazer. Você fala, eu tenho fé. Aí vem um obstáculo, vem uma doença, vem um problema, você não tem fé, você fica lá desesperada. Fé é a posse antecipada daquilo que você deseja. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha acrescentado mais uma sementinha no seu coração, mais um processo de consciência e que você esteja cada vez mais preparada para mudar. Se você quiser, venha fazer constelação. Se você já está pronta para fazer o processo de mentoria, é 1 ano. Toda semana um encontro. Aí você consegue 1 ano com ajuda, você muda a sua vida. Ah, mas é 1 ano. Se você não fizer nada, o ano vai chegar do mesmo jeito e você vai estar do mesmo jeito. Tá entendendo? Então faça, seja comigo, seja com quem for, faça um processo de mentoria que você vai ver que mudança é possível. Tá? E, claro, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Deixa eu perguntar aqui, e vou fechar nessa pergunta. Quem quer mudar, quem quer um futuro novo? Talvez você me responda, eu quero um futuro novo. Tá disposta a largar o passado? Tá disposta a se despedir do seu passado? Tá disposta a olhar para ele com carinho e entender que esse passado transformou na mulher que você é hoje? Né? Então, entender que a vida é para ser vivida. Eu quero mudar. Então, vamos largar o passado. Eu vim aqui para Recife, né? Eu não estou em Recife, estou em Alagoas. Eu passei uns dias em Porto de Galinhas, agora vou ficar aqui no Nordeste por esse mês, para poder transformar um conteúdo verdadeiro mesmo, para que você possa acessar um conteúdo de valor, para que a gente possa ter aulas verdadeiramente, passo a passo. Não existe sou disposta a viver uma vida nova. Ai, Rosa, a Rosa fizemos uma sessão essa semana, né, Rosa? Foi incrível, não é? Então, foi só uma gavetinha. Agora a gente vai abrir outra gavetinha e outra. Tenha paciência com você. Tenha amor por você. Se você não tiver isso, ninguém vai ter. Comece em você. Tudo acontece em você. Gratidão de todo o meu coração. Uma ótima noite para você, um finalzinho de feriado. E se você puder assistir um filme, é o filme que eu quero te indicar, é Mulher... Vamos lá, ver se eu coloquei aqui. Eu vou te dar um filme, não é uma série, não. Como é o nome? Eu já indiquei Quarto de Guerra, né? É incrível, para as casadas. Um novo eu, uma nova mulher. Assista essa série. Maravilhosa. Uma nova mulher. Pega essa série agora e assista. Qual é o nome do filme que eu indiquei hoje para aquela aluna? Mães... Tá aí no WhatsApp. Mães Trocadas? Não. Tem um filme que eu quero que você assista. Segura aí que eu vou te indicar esse filme pra gente fechar a live. Então tem Quarto de Guerra. Vou falar sobre isso depois em vídeos para você.
Tem... tá assistindo, Érica? É incrível. Eu maratonei. Peguei um fim de semana chuvoso, peguei no domingo de manhã, logo cedo, e terminei à noite. Eu não consigo parar no meio do caminho. Como chama o filme que eu quero que elas assistam? Mulheres... Como é que é? Eu tô pegando aqui o nome do filme pra você assistir. Porque de repente não dá pra assistir a série hoje, né? Mas dá pra assistir o filme. Como chama? Tá no WhatsApp, eu mandei pra menina, gente. O WhatsApp não tá... Ah, tá aqui? Então deixa eu ver se eu consigo ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não dá pra ver aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui pra te mostrar o nome do filme que eu quero que você assista. É um filme extraordinário. Vamos ver aqui a menina que eu indiquei o filme pra ela. Aqui. Vamos lá. O filme se chama Mães Paralelas. Assista esse filme. Mães Paralelas. E se tiver alguma dúvida, me manda aqui no direct que eu te respondo. Tá bom? Então, um grande beijo no coração. Uma nova mulher anotada. Isso mesmo. Quarto de Guerra. Extraordinário. Vamos ver se você tem fé mesmo para valer. Uma nova mulher. Você vai entender o que é uma vida sistêmica. Com certeza, depois de você assistir essa série, você vai vir fazer constelação comigo. E Mães Paralelas. Você vai se ver nesses filmes. Um desses é o seu filme. Mães Paralelas é um filme. Assista agora, tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Se prepara que eu tenho novidade pra você. Eu não vim aqui pra Lagoas pra ficar bronzeada, não. Eu vim aqui para preparar um conteúdo relevante para você. E detalhe, eu estou transformando, para vocês que é de longe, eu estou transformando o encontro com você online. Então você que nunca pôde vir no retiro, você vai poder fazer esse retiro dentro da sua casa, que é incrível, porque é o lugar onde você voltaria do retiro. Então você vai conseguir fazer esse retiro dentro da sua casa. E isso vai fazer com que você já promova isso dentro da sua própria casa. Tá bom? Beijo no coração, gratidão, viu, meninas? Fica com Deus, espero de coração que esse tempo aqui doado a você faça algum sentido na sua vida. Obrigada, Everarda. Assista os outros que eu sugeri. Quarto de Guerra, Mulheres... Como chama o que eu falei? Mulheres Paralelas. Mães Paralelas. Assista esse filme. Depois a gente conversa sobre ele. Beijo no coração. Fica com Deus.